Fala galera, Vitor Pinho aqui de novo, mais uma live que a gente está montando. Convidar a galera aí para poder assistir com a gente, aguardar o pessoal tá entrando, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma live, mais um dia de trocar informação, mais um dia de poder conversar um pouquinho sobre um tema tão fascinante que é a colorimetria, né? Então sejam todos bem-vindos. Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana, tenham tido uma boa Páscoa, almoço com a família, aquele momento de confraternização, né? Então é bom a gente estar iniciando mais uma semana de trabalho aí, podendo trocar informação de novo. Então só para a gente não perder aquele hábito de sempre, que é bater aquele papo, falar um pouco sobre a forma de encontrar a empresa, falar um pouco sobre como é que a gente vai lidar, né, com a situação. Então, primeiro, página inicial da Olenka, aonde encontra olenka.com, lá você tem um link descritivo, te manda para um site onde você vai encontrar o distribuidor mais próximo de você, né? Não encontrou através do link, volta lá na descrição do Insta da empresa. A gente tem um telefone do escritório central de São Paulo, você pode estar ligando lá, ou eles te encontram no distribuidor mais próximo, ou eles vão estar te encaminhando o produto via correio, enfim, da forma que for melhor, até ter um distribuidor próximo da sua casa, próximo da sua região que possa te atender. Lembrando que a gente trabalha com uma marca 100% profissional, tá? Então o nosso desejo, o nosso intuito é sempre poder atender ao nosso público, o nosso mercado profissional. E para você que não é profissional, que não trabalha na área, leva a Olenka até o seu cabeleireiro, mostra para ele essa ideia, explica para ele como é que ele pode encontrar a marca, né? Então é essa forma que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Como é que estamos de áudio aí? Tudo bem? Manda um sinal aí para mim, manda um joinha, manda um ok, pra gente saber como é que nós estamos de áudio e de vídeo, se tá tudo bem, se tá tudo certinho. Beleza, já estou recebendo aí algumas pessoas mandando um joinha, dizendo que tá ok, né? Então vamos aguardar mais uns minutinhos aí pro pessoal que tá chegando. Enquanto isso a gente vai dando um oi pra galera que tá chegando por aí, né? Estúdio Fábio, né? Estúdio Six Fábio. Boa tarde, Fábio. Com relação a preços, Fábio, a gente ainda não tem nenhuma informação de alteração de preço, então por enquanto deve continuar tudo na mesma, tá? Então, até para poder ajudar aí já nessa dúvida, por enquanto a gente não tem nenhuma informação de nenhuma alteração de preço, ok? O que mais que a gente tem? Quem que tá por aí? Olenka Vero, né? O pessoal lá do Vale do Paraíba, né? Olenka Vero tá por aí. Santarém tá em todas, né? Não falha nunca, tá sempre com a gente. Muito bem-vindos aí à nossa live. Quem mais? Poliana de Dourados. Boa tarde, Poliana, tudo bem? Saudade de você, né? A gente sempre se encontra nas feiras. Porto Alegre. Minha barra de rolagem aqui, ela não tá no automático, ela tá travando. Eu tô Paraíba. Como sempre, né, a gente aqui com o pessoal da Olenka avisando. Deixa eu ver aqui. Botucatu tá aqui. Kátia, vai assistir a live pela primeira vez? Que prazer, obrigado. Muito bom. Você vai ver que vai ser bem interessante essa live aí. A gente vai sempre estar falando. Pessoal de Guarulhos, Tijuca, Santa Catarina. Que legal. Deixa eu ver. Caruaru. Oh meu Deus, olha quanta gente, o país inteiro acompanhando a gente, isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Baixada Santista, galera da LV Cosmético também, um grande beijo. Quem mais? Vânia Carvalho, Cida Neiva, Goiás, Fortaleza, Ceará, São José dos Campos. Olha que legal, que bom, né? A gente poder saber que o nosso trabalho está sendo visto. Uberlândia também, bom. Pontal, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, meu Deus do céu, Bahia é o país inteiro. Itororó, Belo Horizonte, Serra do Mel. Serra do Mel, o nome é atrativo, hein? O lugar é bonito? Manda um ok aí pra gente saber. Brasília, Rio de Janeiro, Feira de Santana. Feira de Santana é legal a gente escutar falar de Feira de Santana, que assim, Feira de Santana é perto de tudo na Bahia, né? Então todo lugar que você vai na Bahia, Feira de Santana tá no caminho. Engraçado essa colocação, né? Canoas. Oi? Legal. VH Cosméticos de Ponta Grossa. Grande beijo, Vanessa. Saudade de vocês aí. Bom, vamos lá, gente. Só pra gente entender e começar a se inteirar do que a gente vai
falar, né? Qual é o tema de hoje. Eu venho fazendo algumas lives, eu já estou acho que na minha 4ª live, se eu não me engano, e talvez, né, não sei se vocês conseguiram, tiveram a oportunidade de assistir todas as lives que eu fiz, mas eu sempre gosto de criar uma sequência lógica de ensino, tá? Eu tenho esse hábito, né? Essa ideia que tudo tem que ter uma sequência, tudo tem que ter uma ligação, tudo tem que fazer sentido. E aí, quando o pessoal da Olenka me contatou na semana passada me perguntando como é que eu faria, né? Qual seria o tema dessa nova live minha, e aí eu parei durante uns minutos e fiquei pensando e cheguei à seguinte conclusão. Na última live que eu estava junto com o Márcio, a gente estava falando sobre misturas de cores. E a gente não consegue responder todas as perguntas porque elas passam muito rápido e às vezes tem perguntas mais relevantes e mais... não é que uma pergunta é melhor do que a outra, mas são perguntas mais relevantes que vão contribuir mais para o coletivo. Então eu peço até desculpa quando a gente não consegue responder todas as perguntas, mas a gente procura selecionar sempre perguntas que vão atender mais ao coletivo, né? O pessoal da Olenka fica acompanhando as perguntas com a gente e vem passando as perguntas mais relevantes para o coletivo, para um todo. Então, o que eu fiz quando eles me perguntaram qual seria o tema da live dessa semana, né? A segunda-feira, ou abrir a semana das lives, seguindo ainda dentro do tema de colorimetria. E aí o que eu pensei foi o seguinte: como eu gosto de criar essa sequência lógica, e a minha última live foi junto com o Márcio Fiorlucci falando sobre mistura de cores, eu observei algumas pessoas falarem assim: poxa, mas não faz muito sentido essa mistura, eu não estou entendendo por que essa mistura, por que essa cor com essa. E aí, de imediato eu parei para pensar e falei: poxa, eu poderia fazer uma live explicando para o pessoal, para eles entenderem as misturas de cores, né? O que quer dizer quando você está sugerindo essa mistura de cor? Por que essa mistura de cor e não outra? Então a ideia da live, né, o que a gente vai fazer no dia de hoje, essa live no dia de hoje, é uma live falando sobre o entender as misturas das cores. E eu acho que a grande dificuldade do entender a mistura da cor é exatamente você criar uma cor personalizada, você criar uma cor assinada por você, mas que ela faça sentido, e não você fazer uma série de mistura de cores e ela não traduzir nada de especial ou nada de diferenciado. Foi até a brincadeira que eu fiz com o Márcio, né, na semana passada. A gente falou assim: marrom, marronzinho e marronzão. Por que marrom, marronzinho e marronzão? Porque de uma forma ou de outra, quando você faz muitas misturas de cores, você acaba perdendo a caracterização específica da cor. A cor acaba perdendo o sentido, acaba perdendo a ligação. E quando a gente sugeriu diversas misturas de cores, muitas pessoas não entenderam por que aquela mistura e não aquela que ela gosta de fazer. E a ideia dessa live é exatamente essa: mostrar para vocês no papel, né, a gente escrever e explicar a ideia da mistura da cor. Então, o entender a mistura da cor, essa era o foco principal dessa live. Então a gente vai, de novo, né, só para a gente poder relembrar para quem já viu e poder explicar para quem ainda não viu, o entender a ideia geral das cores. Então, quando a gente fala de ideia geral das cores, eu sempre brinco com a seguinte situação: a gente precisa entender as cores primárias, né? Que são azul, vermelho e amarelo. De uma forma exagerada, vamos dizer assim, a gente precisa entender que essas 3 cores são as cores que estão em torno do que a gente fala por colorimetria. Então, isso aqui é a ideia geral da colorimetria. Só que o que muitas pessoas às vezes não entendem? Como é que eu vou criar uma ideia de cores primárias e transferir essa ideia de cores primárias para uma cartela de mechas? Como é que eu trago isso daqui para cá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a relação dessas cores com essas. Só que isso é uma relação, não quer dizer que essa cor é uma cor específica, essa é uma e essa é uma. A ideia dessas 3 cores na relação com a coloração, né, com a cartela de mechas, é a seguinte. E isso é importante: quando a gente começa a compreender colorimetria dessa forma, a gente começa a trabalhar melhor o conceito de colorimetria. Então, quem é o azul? O azul é o que a gente chama de profundidade. Certo? Deixa eu trocar aqui que essa caneta não está legal. Quando eu falo do vermelho, o vermelho é intensidade. E quando eu falo de amarelo, amarelo é luminosidade. Eu acho que até aqui é tranquilo. Quem já assistiu o curso da MUP, quem já assistiu o curso comigo, aqui com a equipe da MUP, já entendeu essa ideia.
O que a gente precisa entender dentro dessa ideia? Que é não só essas cores, mas essas representações que vão trazer essa informação para cá. É essa representação que vai trazer essa informação para cá. E aqui é onde começa a ficar interessante a compreensão de cores. Porque assim, ó, quando eu falo em profundidade, sim. Não, eu estou na câmera frontal. Estou na câmera frontal. Tá ao contrário, né? Deixa eu ver, que aí eu vou ficar sem retorno. Mas deixa eu tentar. Pera aí, pessoal, eu vou fazer um teste aqui rapidinho, porque a gente está com as escritas ao contrário. Vamos lá. Não, eu entendi o que você quis dizer. É que aí eu estou sem retorno. Mas aí você vai me falando. Como é que tá agora? Melhorou? Ou continuou ao contrário? Eu troquei a câmera. Agora foi, né? Então tá bom. Pessoal, olha, eu estava com a câmera frontal, mas o que aconteceu? À medida que eu estou trabalhando com a câmera frontal, ela está colocando as escritas ao contrário. Então eu estou mudando a câmera, eu não estou vendo absolutamente nada agora, tá? Eu não estou vendo comentário, eu não estou vendo nada. Eu estou só com um ponto pro pessoal me passar a informação. Então, vamos seguir a linha de raciocínio. Eu vou transportar isso aqui, que é profundidade do azul, intensidade do vermelho e luminosidade do amarelo, para dentro da nossa cartela de mechas, ok? Então vamos lá. Quem é a representação de profundidade dentro da cartela? A representação de profundidade dentro da cartela são as cores, né? Então se a gente trouxer para cá, a representação de profundidade são as cores cinza e violeta, tá? O cinza e o violeta vão representar profundidade. Então essas duas cores trazem essa representação dentro da cartela. A intensidade, ela vai ser representada pelo vermelho e também pelo cobre, tá? Então, a representação de intensidade dentro da cartela é o vermelho e o cobre. E a representação da luminosidade dentro da cartela vai ser sempre o dourado, tá? Só que outra cor que também pode dar representatividade, dourado. Outra cor que também pode dar representatividade é uma junção de cores, que a gente fala do dourado mais cobre. Só que o dourado mais cobre, nesse caso, é mais de dourado e menos de cobre. Tudo bem? Então eu tenho representação de profundidade cinza e violeta, representação de intensidade vermelho e cobre, representação de luminosidade dourado e a junção de dourado mais cobre. Como também na luminosidade eu posso ter a junção de dourado mais cinza. Só que sempre entendam que eu estou falando em luminosidade e essa representação é maior concentração de dourado e menor de cobre e menor de cinza. Fica claro essa ideia? Então eu estou partindo dessa ideia com essa linha de raciocínio. Beleza. A partir do momento que eu entendi como funciona, eu preciso entender a representação dessas cores, né? Do cinza e violeta, do vermelho e cobre, do dourado, cobre e cinza. Quem são essas representações? Essas representações são o que nós chamamos de reflexos, ou como alguns conhecem, nuance. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, a gente tem a representação dessas três como reflexo e como nuances, ok? Aí, o que a gente precisa compreender toda vez que eu estou fazendo uma criação, toda vez que eu estou assinando uma cor? Eu preciso entender que essas cores aqui, elas podem ser cores que vão se auxiliar ou elas podem ser em cor que vão esfriar. Como é que eu falo de auxiliar ou esfriar? Se eu quiser auxiliar, eu posso aumentar a intensidade do dourado agregando cobre. Eu posso aumentar a profundidade do dourado agregando cinza. Agora, se eu colocar cinza mais violeta, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aumentando muito a profundidade de uma cor. Se eu estiver colocando vermelho e cobre juntos, eu vou estar diluindo o vermelho. Então são características que eu preciso melhorar a minha compreensão dentro do contexto de criação de cores para mim poder saber o que eu vou fazer. Em que momento eu misturo o quê?
E eu preciso pensar nas neutralizações, porque às vezes a gente faz algumas misturas de cores e que essas misturas de cores acabam, por fim, não entregando uma personalização de cor, e sim uma certa anulação entre elas. Vou dar um exemplo bem interessante que nós utilizamos na semana passada. Olha só que legal. Na semana passada, eu falei que na altura de tom 8, eu vou dar só esse exemplo, depois eu vou começar com uma sequência lógica. Na altura de tom 8, né, a gente estava falando sobre o tom tweed, a gente estava falando sobre a morena iluminada, e eu estava dando alguns exemplos de mistura de cor. Então, nesse exemplo da semana passada, eu dei o seguinte exemplo. Em altura de tom 8, eu brinquei com a ideia de fazer uma mistura de 8.3 mais 8.2. Aí, o que eu preciso entender? Se eu voltar lá atrás e olhar a estrela de Oswald, e eu tenho a estrela de Oswald na minha própria cartela de mechas, ela está aqui na minha mão, ó. Então tá fácil de eu compreender a estrela de Oswald. Se eu colocar violeta, né? Então deixa eu aproximar aqui. Se eu colocar violeta em cima de dourado, o que eu vou ter? Eu vou ter marrom. Por quê? Porque o violeta vai neutralizar o dourado. É a mesma coisa que eu estou falando aqui, ó. Se eu colocar 8.3 e acrescentar 8.2, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que nós chamamos de neutralização. O violeta vai neutralizar o dourado. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma cor neutra. Eu criei uma personalização de cor? Não, eu criei uma cor neutra. Eu posso até conseguir um 8 natural. Por quê? Porque o natural a gente determina como gris-marrom. Ou ele pode ficar marrom em altura de tom 8. Então, quando eu falo da mistura de 8.3 mais 8.2, eu preciso entender qual é o meu desejo. Então, entendam que criar uma mistura, ela depende do que você quer. Eu quero que eu tenha uma cor em altura de tom 8 com mais intensidade. Quem é que representa mais entre esses dois reflexos? Não é o violeta? Então, o que eu preciso fazer? Se eu desejo uma cor mais profunda, eu falei intensidade, falei errado, profundidade. Se eu pretendo uma cor com mais profundidade, eu tenho que colocar mais violeta. Se eu pretendo uma cor com mais luminosidade, então eu tenho que colocar dourado. Então, quando a gente fala em compreensão de mistura de cores, é saber o que eu desejo. Eu quero uma cor em altura de tom 8 com uma característica que contenha luminosidade e profundidade. O que é luminosidade? Luminosidade é que aspecto de cor quente, porque dentro da estrela de Oswald, o amarelo, né, quando a gente separa a estrela de Oswald aqui, ó, o amarelo que está aqui embaixo, nesse canto, ele está no grupo das cores quentes. O violeta está na parte de cima, né? Aqui, ó, na separação da estrela, o violeta está em cima. Em cima, o violeta representa as cores frias. Então, o que eu estou fazendo quando eu faço uma mistura? Cor quente e cor fria. Cor luminosa e cor profunda. Quando eu vou entregar o resultado dessa mistura, o que eu desejo? Mais luminosidade ou mais profundidade? Mais quente ou mais fria? Só que aí, quando eu falo mais quente, é mais quente e luminoso. Quando eu falo frio, eu falo mais frio, mas com um pouco de intensidade. Por que eu falo que aqui tem um pouco de intensidade nessa cor fria? Porque ele também tem violeta, ou ele também tem vermelho. No violeta eu tenho a soma da intensidade do vermelho, mais a profundidade do azul. Então o violeta ele é tanto intenso quanto profundo, só que em partes iguais. Então o que eu preciso pensar? Qual seria a ideia geral para brincar com essas cores? De forma nenhuma, para eu personalizar esse 8.2 mais 8.3, eu poderia colocá-los em partes iguais. Eu deveria sempre colocar em proporção diferente. Mais do reflexo desejado e menos do reflexo menos desejado. Então, qual seria o exemplo? Vamos dar um exemplo simples aqui. Digamos que eu fosse fazer uma tonalização dentro daquela ideia que nós colocamos na semana passada e eu fizesse 30 gramas de 8.3 mais 10 gramas de 8.2. O que eu fiz? Que resultado eu vou ter com essa cor? Olha bem,
30 gramas de 8,3 mais 10 gramas de 8,2. Que resultado isso me remete? Me remete uma cor em altura de tom 8, com bastante luminosidade e um pouco de profundidade. Então eu estaria criando aquele 8,32 com características mais douradas e levemente profundas. Vocês entendem? Então essa é a ideia de compreensão de mistura de cores. Vitor, eu poderia fazer ao contrário? Claro que você pode fazer ao contrário. Eu poderia colocar 30 gramas aqui, dessa cor, e 10 gramas dessa cor. Mas que resultado eu teria? Eu teria o resultado inverso. Ele seria um 8,2 com características violetas, levemente dourado, levemente luminoso. Só que aí o nome dela seria diferente. Se nessa mistura ele se chamaria 8,32, na outra, né, que seriam 10 gramas mais 30 gramas, né, eu inverti a mistura, eu teria um 8,23. Por quê? Porque aqui eu tenho mais concentração de violeta nessa mistura e aqui eu tenho mais concentração de dourado nessa mistura. Então, quando a gente fala de compreender mistura de cores, é simplesmente você criar essa ideia. Só que eu quero aprofundar um pouquinho mais nisso. Porém, um pouquinho antes de eu aprofundar isso, eu gostaria de propor uma outra ideia. Porque a gente também tem a questão relacionada à cor aplicada versus pigmento contribuinte. A gente falou um pouquinho na semana passada sobre isso, só que nós tínhamos preparado alguns slides e a gente teve problema com o slide. Então eu acabei não conseguindo mostrar para vocês. O que eu queria mostrar para vocês é uma ideia, né, que é um quadrinho que a gente criou para os nossos cursos, que ele dá a seguinte ideia: cor aplicada versus pigmento contribuinte versus resultado. Então o nosso exemplo que a gente tem é o seguinte: cor aplicada. Eu tenho, como exemplo geral, um cabelo de cor natural 4. Sim. Essa parte aqui de cima? Tá, eu vou só passar essa aqui, aí eu volto para repassar essa, que aí eu vou começar a falar de vários exemplos desses, tudo bem? Então, no exemplo do quadro, sempre dentro de uma cor natural 4, né? Eu vou montar essa tabela, depois eu volto para explicar essa novamente. Então pense o seguinte: em uma cor 4, se eu colocar a cor aplicada 7, se eu colocar o pigmento contribuinte do 4, que é vermelho, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser uma cor quente. Por que o resultado será uma cor quente? Porque eu estou aplicando uma cor 7, né, uma coloração número 7 sobre uma cor 4. O pigmento contribuinte é vermelho, esse pigmento contribuinte ele é quente. Se o pigmento contribuinte é quente, o resultado vai ser quente. Se eu colocar nesse cabelo 4 uma cor 7,3, qual é o pigmento contribuinte? Ele não é um pigmento vermelho também? Porque o pigmento contribuinte não muda. Esse pigmento contribuinte sendo vermelho, ele é um pigmento contribuinte quente. Logo, o resultado também será uma cor quente. Porém, quando eu falo dessa cor quente, a gente pode dizer que essa cor quente ela vai ser uma cor quente em dobro. Por que ela pode se tornar uma cor quente em dobro? Porque lembrem que eu estou colocando 7,3, que já é uma cor quente. Agora, se por outro lado eu fizesse uma mistura e colocasse 7,1, o pigmento contribuinte iria mudar? Não, o pigmento contribuinte continuaria vermelho. Porém, eu estou colocando uma cor cinza, que é uma cor que tem mais profundidade. Qual é o resultado? O resultado é uma cor neutra. Por quê? Porque o cinza vai interagir com o vermelho e vai gerar uma certa neutralização, certo? Então, eu vou conseguir neutralizar o vermelho e o resultado vai ser uma cor neutra. Em alguns casos, você pode ter dois resultados. Você pode ter resultado 7,0 ou você pode ter o resultado 7,07. São duas situações possíveis que pode acontecer, porque ele vai me entregar uma cor neutra.
Agora, se eu quisesse, dentro desse exemplo, entregar para minha cliente uma cor fria, aí eu faria o seguinte, eu colocaria 7.1 mais barra 9. Por quê? Eu estou entrando com um mix para poder fazer a correção. Só que a entrada do mix, ele já vai começar a gerar uma interação maior, porque ele vai gerar neutralização e direcionamento de cor no mesmo resultado. Porque assim, ó, se eu colocar 7.1 mais barra 9,9, o pigmento contribuinte vai mudar? Não, continua vermelho. Porém, o resultado vai me entregar uma cor fria, porque o que vai acontecer? O barra 9,9 vai interagir com o vermelho. Então, o verde, né, que é o nosso barra 9,9, vai neutralizar o vermelho. O que vai sobrar? 7.1. Sobrou 7.1, qual vai ser o resultado da cor que eu tenho? Cor fria. Vocês entendem essa ideia? Porque isso aqui é uma ideia geral de resultado de misturas de cores, é entender mistura de cores. É aquela pergunta que muitas vezes eu respondo em curso. Por que toda vez eu pego um cabelo com cor natural 4, coloco uma coloração 7 e ele fica avermelhado? Ele fica quente. Por quê? Você tem uma cor natural 4, que tem um pigmento contribuinte quente, e dependendo da cor que você colocar, mesmo que a cor tenha um perfil mais frio, talvez ela não tenha pigmento suficiente para neutralizar o pigmento contribuinte e te entregar uma cor totalmente natural. Aí é onde a gente recorre ou ao cinza ou ao verde para poder fazer a neutralização. Então isso aqui é um material que a gente desenvolveu raciocinando as dificuldades do dia a dia, para a gente poder entender como é que funciona essa ferramenta, né? Porque também é uma ideia de mistura de cores. Porque muitas vezes a gente também recebe alguém reclamando que pegou e colocou uma cor 7.3 em um cabelo de cor natural 4 e o cabelo ficou avermelhado. Por que o cabelo ficou avermelhado? Porque o 3, ele também é uma cor quente. O reflexo número 3, ele é uma cor quente. Por mais que ele seja dourado, por mais que a característica principal dele seja luminosidade, mas quando eu olho de novo na estrela de Oswald, por isso que eu falo que a estrela de Oswald é tão importante, ele está dividido, está no grupo das cores quentes. Então, dourado, né, o amarelo e o dourado, que são essas duas cores aqui, que são diferentes uma da outra, né? Eu sempre falo que amarelo e dourado não são cores iguais, eles estão no grupo das cores quentes. Então, se eu coloco uma cor quente, ainda que luminosa, junto com um pigmento contribuinte quente, o resultado vai ser uma cor quente, ou até mais quente do que a natural. Aqui, tranquilo? Vou voltar para o exemplo daqui, né? Que nem a gente estava falando antes. A ideia de sobreposição de cores, a ideia de criação de cores através de reflexos, ela começa a dizer o seguinte: em primeiro lugar, esquece a mistura aqui de baixo, volta para cá para quem está chegando agora. Digamos que eu estou criando uma mistura 8.3 mais 8.2. Quem é o... Tá, o pessoal está perguntando o que é pigmento contribuinte. Pigmento contribuinte, gente, é isso aqui, ó. Quando eu faço uma coloração, então entendam pela tabela de cores naturais, né? O que é pigmento contribuinte? Cada cor natural, ela tem uma cor por baixo, que a gente chama de fundo de clareamento. Tá? Esse fundo de clareamento, a gente costuma explicar e dizer que o fundo de clareamento é a cor por baixo da cor, certo? Então é assim, sempre que eu for fazer uma coloração, eu tenho o que nós chamamos de pigmento contribuinte. O pigmento contribuinte é a cor por baixo da cor. Então, por exemplo, se eu for fazer uma coloração em um cabelo de cor natural 4, ela tem o pigmento de fundo de clareamento vermelho escuro. Tá? Então, se eu estiver descolorindo o cabelo, quando eu estiver em altura de tom 4, aparece vermelho escuro. Se eu estiver clareando com coloração, o pigmento contribuinte do 4 é o pigmento residual que está lá dentro, que é aquela classificação que a gente fala dentro da colorimetria, que é a diferença entre eumelanina, feomelanina e tricosiderina, é o que a gente chama de pigmento contribuinte. É a carga de pigmento que nós temos dentro de cada fio de cabelo. Eu estou com o computador ligado aqui, deixa eu ver se eu consigo achar um material rapidinho para vocês. Aqui. Eu vou sumir e vou tentar colocar a tela para vocês verem, tá? Então vamos lá.
Aqui é a tela de origem de cor, tá? Então, é os pigmentos que eu falei para vocês. A eumelanina, a tricosiderina e a feomelanina. A eumelanina e a tricosiderina são os pigmentos que têm maior concentração em um fio de cabelo, tá? Então, quanto mais escuro o cabelo é, mais concentração, principalmente de eumelanina, você tem no cabelo, porque isso é uma característica do fio de cabelo. Quando a gente fala em pigmento contribuinte, a gente usa esse outro exemplo de slide. Então, ó, pigmento granulado, pigmento semigranulado e pigmento difuso. O que é pigmento granulado? Pigmento granulado é um pigmento muito grande que tem maior concentração nos cabelos de cor natural 1, 3 e 4. Qual é a característica do pigmento granulado? Ele é muito grande, muito vermelho e de difícil remoção. Pigmento semigranulado é encontrado normalmente em cabelos de cor natural 5 e 6. Ele também tem uma característica granulada, ou seja, dizendo que ele é grande, tá? Só que ele tem uma concentração e um tamanho um pouco menor. Isso indica que ele é um pouco mais fácil de sair, então ele não te entrega tanto residual. E o último tipo de pigmento é o pigmento difuso, encontrado em cabelos de cor natural 7, 8 e 9. Esses pigmentos são muito mais fáceis de remover. Porém, né, a gente tem estatísticas e pesquisas que nos dizem que o cabelo da mulher brasileira é composto, né, a maioria das mulheres brasileiras tem uma concentração muito maior de eumelanina do que dos outros tipos de pigmento, porque a mulher brasileira, em média geral, né, tirando de uma região por outra, as cores de cabelo natural que nós temos é a cor natural de cabelo 3, 4 e 5, são as que mais aparecem dentro do nosso salão, no nosso dia a dia. Então o pigmento que a gente mais encontra é esse pigmento contribuinte com essa característica vermelha. Quando eu falo de um cabelo de cor natural 4, o pigmento contribuinte dele é vermelho e esse pigmento ele é quente. Então, dependendo da cor que eu escolher colocar, a interferência desse pigmento me entrega um resultado alterado. Então, a ideia de pigmento contribuinte é isso. Sempre que eu faço uma coloração, é muito importante que eu faça um excelente diagnóstico de cor natural, tá? Porque a partir do diagnóstico de cor natural eu sei qual é o pigmento contribuinte que pode estar interferindo diretamente no resultado da cor que eu estiver fazendo, tá? Então é importante a gente compreender a importância de diagnóstico em cor natural. Quanto melhor vocês fizerem diagnóstico de cor natural, menor vai ser o risco de erro no final do serviço de coloração de vocês. Tudo bem? Então, a ideia de pigmento contribuinte que eu queria passar para vocês na cartela é essa. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um cabelo de cor natural mais clara, eu também teria pigmento contribuinte vermelho, só que ele seria um pigmento contribuinte vermelho mais suave, ou seja, com menor concentração de intensidade. Logo, o resultado de interferência na cor poderia ser menor. Porém, o que a gente precisa levar em consideração? O pigmento contribuinte de um cabelo é só um dos fatores. Por quê? Eu tenho que levar em consideração a espessura do fio, eu tenho que levar em consideração a permeabilidade do fio, porque quando a gente fala em quantidade de cabelo, isso pode fazer com que seja mais difícil de ocorrer uma ação de coloração ou de descoloração, no caso de clareamento. Quando eu tenho um cabelo muito grosso, eu também posso ter um problema de clareamento, porque esse cabelo pode ser mais difícil de clarear. E quando a gente fala de permeabilidade, é que assim, tem cabelo que é extremamente permeável, que é aquele cabelo que tudo que você coloca nele entra com facilidade, mas tem cabelo que é impermeável. O cabelo impermeável é aquele cabelo que é mais difícil de você penetrar. Isso não quer dizer que o cabelo é forte ou fraco, a gente está falando de permeabilidade, a facilidade que o cabelo tem ou não de absorver ou não qualquer produto. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem que tem dificuldade para obter um clareamento, que o cabelo demora muito, que o cabelo não clareia, mas isso não tem uma relação direta com a permeabilidade do cabelo. Isso também é uma confusão muito comum. A permeabilidade do cabelo é uma característica do cabelo. Muitas vezes a gente tem problema de permeabilidade não pelo cabelo, e sim pela concentração de produto colocado. E uma das coisas que dá muito problema de permeabilidade é, por exemplo, na cobertura de brancos. Quantas vezes a gente foi fazer uma cobertura de brancos e achou que poderia economizar produto? E nessa economia de produto acabou que não teve um resultado satisfatório de cobertura de brancos. Por quê? Porque o fio de cabelo branco é um fio de cabelo que tem menos permeabilidade. Ele começa a ficar mais
difícil de absorver coloração, então ele precisa de mais depósito de coloração. Mas eu vou fazer o seguinte, amanhã vocês vão ter uma live com a Vanúzia Costa, com o Márcio Fiorucci, onde eles vão tirar a live inteira para falar sobre cobertura de brancos. Aí eu vou até mandar uma mensagem para eles e pedir para eles explicarem melhor a questão do cabelo branco ser mais impermeável, tá? Então eu não vou entrar na questão do branco. A questão da permeabilidade que eu estou falando é se o cabelo não absorve bem o produto ou se você não coloca produto suficiente para esse cabelo absorver. Quer ver uma coisa muito comum que acontece dentro dessa questão de permeabilidade? Você faz um teste de mecha para descoloração em um fio de cabelo. No teste de mecha, o cabelo abre um lodo incrível. Quando você vai fazer as mechas, o cabelo não abre o mesmo lodo do teste de mechas. E aí, essa questão está relacionada à permeabilidade, muitas vezes não do fio, mas a permeabilidade do produto em contato com o fio de cabelo. Porque se você não coloca produto suficiente, o cabelo não consegue absorver o pó descolorante para descolorir. Ou muitas vezes você até coloca produto suficiente, mas não distribui da forma como deveria. Ou outra situação muito comum, você faz um teste de mecha em uma mecha extremamente fina e na hora de você fazer as mechas, você fica meio que com preguiça, né, de fazer muitas mechas e começa a fazer mechas muito grossas. E aí isso também cria um impedimento, porque a quantidade de produto que você coloca não é equivalente à quantidade de cabelo que você está colocando. Quer fazer um teste simples? O dia que você pegar uma mecha de cabelo e você desfiar a mecha e deixar ela muito grossa, mesmo depois de desfiada, pode perceber que essa mecha descolora um pouco mais lentamente do que aquela mecha que você deixou bem fininha. Então um dos truques para você fazer um excelente clareamento no fio de cabelo é principalmente trabalhar com mechas bem finas. Quanto mais fina a mecha for, melhor vai ser a permeabilidade entre pó descolorante e cabelo. E isso faz com que a ação clareadora seja mais rápida. Porque assim, infelizmente a gente tem o hábito de achar que sempre que algo dá errado, o problema é do produto. Mas muitas vezes o erro pode ser de diagnóstico e o erro pode ser de ação e execução, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar atento com essa situação. Tudo bem até aqui então? Cor natural, pigmento contribuinte. Então a gente deu o exemplo de cabelo de cor natural 4, pigmento contribuinte vermelho, no caso vermelho escuro até, né? O fundo de clareamento o pigmento contribuinte do 4. Por quê? Porque é um pigmento granulado em maior concentração. Então ele acaba se apresentando como um vermelho escuro. Beleza? Vou voltar para a parte de cima. Então, só para a gente matar a explicação para quem não tinha pegado ela no início. Esquece o rabisco de baixo. Vamos olhar só para cima. O exemplo que eu estava dando para o pessoal aqui era a seguinte ideia. Imaginem que eu estou fazendo uma criação de cor em altura de tom 8. E aí, para entender a ideia da criação de cores, a gente fala sobre características de cor, né? O que o vermelho traz, o que o amarelo traz, o que o azul traz. E qual a relação dessas cores dentro de reflexos ou nuances, tá? Então, vamos entender. Quem é o azul dentro do reflexo e nuance? O azul no reflexo e nuance ele vai ser representado por cinza e violeta. E a característica dele é agregar a uma cor profundidade no cinza e profundidade mais intensidade no violeta. Quando eu falo do dourado, o dourado ele vai trazer a seguinte característica, ele vai trazer luminosidade para a cor. Só que o dourado eu falo que ele é um pouco versátil, porque o dourado ele pode vir agregado ao cobre para agregar intensidade, então seria um luminoso com intensidade, e ele pode ser agregado ao cinza para trazer profundidade, então ele pode ser luminoso e profundo. O exemplo que a gente deu aqui seria uma mistura entre 8.3 e 8.2. E a ideia geral dessa mistura era fazer vocês compreenderem que, em alguns casos, uma mistura não entrega uma personalização de cor, ela entrega somente uma neutralização. Por quê? Imaginem 8.3 mais 8.2. Se eu pegar de novo aqui a nossa cartela e olhar para a estrela de Oswald, aonde está o dourado? O dourado não está aqui? Aonde está o violeta? O violeta não está aqui? Teoricamente, o violeta neutraliza o dourado. Então, se eu colocar 8.2 na mesma proporção de 8.3, imediatamente eu vou ter uma neutralização das cores e não uma personalização. Se eu quisesse personalizar essa cor, o que eu deveria fazer? E aí foi onde eu usei o exemplo. Eu usaria 30 gramas de 8.3
mais 10 gramas de 8,2. Quando eu faço essa mistura de 30 gramas de 8,3 mais 10 gramas de 8,2, eu estou trabalhando ambos em altura de tom 8 e eu estou criando uma personalização de cor. Então eu tenho dourado, que é luminoso, mais um pouco de intensidade e profundidade do violeta. Então essa cor seria traduzida como 8,32, porque eu tenho mais carga de dourado e menos carga de violeta. Se eu quisesse inverter essa mistura, eu poderia? Sim. Porém, eu preciso entender que a inversão dessa mistura vai criar uma caracterização diferente dessa cor. Porque imagine o seguinte, no exemplo que eu dei, 30 gramas de 8,2 para 10 gramas de 8,3. O resultado dessa cor seria diferente. Por quê? Teria ainda uma altura de tom 8, só que ele seria mais violeta e menos dourado. Então ele teria mais profundidade e menos luminosidade. E ele seria traduzido como 8,23, tá? Só que o que é importante a gente entender? Que toda vez que eu personalizo e eu crio essa mistura, eu tenho que ter certeza do que eu quero. Que cor eu quero? Eu quero uma cor mais fria ou eu quero uma cor mais quente? Se eu quero uma cor mais fria, mais violeta. Se eu quero uma cor mais quente, mais dourado. Eu quero que essa cor tenha uma assinatura pessoal, é onde eu faço as misturas. Eu quero que essa cor seja igual à cartela. Dificilmente em uma mistura feita de forma externa, que a gente fala, eu pegar com o book e fazer uma mistura de cor, dificilmente eu vou conseguir uma cor igual à da cartela. Então, essas duas cores, por exemplo, eu não tenho dentro da cartela da MAP, nem 8,32, nem 8,23. Digamos que eu tivesse, eu posso fazer essa mistura, usar essa regra para fazer essa cor se ela estivesse na cartela? Ela não seria igual, ela seria aproximada. Porque entendam que você está fazendo uma criação externa. No ato em que a gente monta a cor dentro do laboratório, ela não é colocada nessa proporção. Ela é feita todo um cálculo, né, com vários tipos de corantes para poder gerar um pigmento nessa cor. Então eu sempre vou chegar numa cor aproximada e nunca numa cor exatamente igual à da cartela. Tá? O que eu quero que vocês entendam é por que e como se faz essas misturas de cores. Tudo bem? Vamos passar para a próxima página? Só para a gente poder dar mais um ou dois exemplos de criação de mistura de cores. E aí depois a gente já começa a bater papo sobre dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Beleza. O que a gente precisa ficar atento, né? Primeiro de tudo, compreender que a Olenka e a MAP são marcas totalmente profissionais, tá? Então eu sempre gosto de chamar a atenção para essa ideia, são marcas profissionais. Como é que a gente faz para encontrar essa marca, né? Muitos cabeleireiros fazem essas perguntas durante as lives, né? Tanto nas minhas lives eu vejo isso, quanto quando eu assisto as lives dos colegas, a gente vê o tempo todo essa pergunta. Vitor, aonde eu encontro a Olenka? Aonde eu encontro a MAP? São marcas especificamente profissionais. Então, se tem gente aí que não é cabeleireiro e está assistindo a live, apresenta a marca para o seu profissional, tá? Mostra para ele onde encontrar. Então, vou dar o caminho para vocês. Vai lá no Instagram da Olenka, né? Na página inicial do Instagram da Olenka, na bio que a gente fala, né? Na descrição da apresentação da página tem um link que fala assim: encontreolenka.com. Você vai clicar nesse encontreolenka.com e clicando nesse encontreolenka.com você vai ser direcionado para um site e lá no site você vai conseguir encontrar o distribuidor mais próximo da sua casa, tá? Próximo do seu salão. Entrou nesse link, não encontrou o distribuidor através dessa ferramenta, volta de novo lá no link inscritivo da Olenka, né, no Instagram, e lá tem o telefone do nosso escritório central. Através do escritório central da Olenka, você também vai encontrar uma forma de localizar o distribuidor, ou através do escritório central, ou se não tiver nenhum distribuidor perto de você, o escritório vai dar um jeito de despachar para você, desde que você seja profissional. Agora, o que aconteceu? Vou contar uma coisa que aconteceu de bastidores para vocês. A gente teve um pequeno atraso com relação ao material para divulgar a live. Então a gente já sabia que ia entrar com essa live ao vivo, mas o material demorou um pouquinho para chegar. E aí o que eu fiz? Quando o material chegou para poder alertar todo mundo que nós iríamos fazer essa live, eu entrei no meu Instagram pessoal, vitorpinho.oficial, e publiquei um vídeo contando da live. Só que isso já eram 2h20 da tarde.
Então, quer dizer, estava muito em cima da hora para avisar o pessoal que teria uma live às 3 da tarde. Como é que eu fiz para poder facilitar? Eu comecei a marcar diversos dos nossos distribuidores nessa publicação. E aí o que eu fiz para poder encontrar? É até uma ferramenta legal para você que está procurando a marca e talvez não encontre. Eu comecei a colocar lá, Olenka Rio de Janeiro, aí aparecia o distribuidor, Olenka Belo Horizonte, aparecia o distribuidor, Olenka Piracicaba, aparecia o distribuidor, Olenka Rio Grande do Sul, aparecia o distribuidor. E eu fui marcando os distribuidores. Então, se por acaso, digamos que ainda assim falhou para você encontrar a Olenka através do Instagram da Olenka, do encontroolenka.com, vai lá no Instagram, clica lá na barra de pesquisa e coloca lá Olenka e coloca o nome da sua cidade do lado. Provavelmente vai aparecer um distribuidor perto de você. Então, também é uma forma de você conseguir encontrar a marca através dessas ferramentas, tá? O que a gente tem a maior preocupação é que esse produto chegue até você, profissional cabeleireiro, que o profissional cabeleireiro possa levar até a sua cliente, ou ao contrário, que a cliente leve a marca até o cabeleireiro, porque hoje é uma marca que ela é muito conhecida por conta do nosso embaixador técnico, que é o Rodrigo Sintra, por conta das nossas ações na televisão. Então a gente está com o Rodrigo Sintra no Esquadrão da Moda, nas redes sociais dele. Então por conta disso acaba sendo uma marca muito conhecida por cliente final. Então para você que é cabeleireiro, fica atento, porque provavelmente a sua cliente já conhece o Olenka e talvez você ainda não, tá? E para você que é cliente e quer experimentar o produto, porque já viu a transformação que acontece com ele, tanto por rede social como por televisão também, leve essa informação para o seu cabeleireiro, que vai facilitar bastante para ele. Beleza? Vamos voltar aqui? Vamos criar mais uma ou duas ideias de mistura? Beleza, ó. O pessoal está me informando que eles estão anotando as perguntas que vocês estão fazendo e daqui a pouco a gente começa a responder as dúvidas, tá? Então eu vou abrir um canal para a gente poder conversar. A gente só cria um cronograma de informação para vocês, para a gente poder seguir esse cronograma, e depois que a gente fecha essa primeira parte do cronograma, a gente abre para perguntas, que é para poder gerar uma linha de raciocínio bem compreensiva para vocês. Mais um exemplo aqui para a gente entender personalização de cor. Vamos lá, uma cor que eu gosto bastante de fazer. Embora nós tenhamos ela na cartela, às vezes eu gosto de criar a ideia dessa cor. Imaginem assim, ó, vou fazer um cabelo cobre, que é um cabelo que está extremamente em alta nos dias de hoje. Então eu vou utilizar lá 7.4 para fazer um cabelo cobre, certo? E muitas vezes eu faço isso e as pessoas não entendem. Vitor, mas por que você está fazendo isso? Porque eu pego o 7.4 do cobre que eu vou fazer e eu coloco nele, só um exemplo, tá? 8.43. E aí o pessoal fala assim, Vitor, mas você está fazendo um cabelo cobre, por que você está colocando 8.43? Então, a ideia geral é a seguinte: 7 é a altura de tom, 4, ou ponto 4, é o cobre da cor que eu estou criando. Por que eu estou agregando 8.43? Primeiro, que o 8.43, primeiro que é uma cor, um tom mais claro. O 8 é um tom mais claro, mas na realidade eu não estou tão preocupado com o 8. Eu estou interessado no dourado e no cobre que eu tenho aqui, no caso cobre e dourado na sequência lógica. Por que eu estou interessado nesse aqui? Porque se eu colocar somente 7.4 nessa cor, eu estou fazendo um cobre, tá? Então para quem não conhece, eu tenho aqui o cobre 7.4 na cartela. Só que esse 7.4 que eu estou colocando na cartela, ele pode ser um 7.4 muito comum, muito tradicional, uma cor com estampalize sem nenhuma característica diferenciada, ou seja, sem nenhuma assinatura pessoal. Então o que eu faço? Eu vou lá e eu adiciono 8.43 nessa cor. Qual é a ideia? O que eu estou fazendo? Quando vocês olham para essas duas cores, talvez o celular não consiga traduzir, mas vocês percebem que essa cor parece um pouco mais fechada e essa parece um pouco mais aberta, como o cabeleireiro costuma dizer, 7.4 mais fechada e 8.43 um pouco mais aberta. O que é esse aberto que a gente fala? Essa cor tem um cobre um pouquinho mais claro, então esse cobre é um pouquinho mais claro do que esse cobre, porque a concentração de cobre do 7 e do 8 é diferente. Eu tenho mais cobre aqui e um pouquinho menos de cobre aqui. E eu conto também com o auxílio do dourado. O que o dourado vai fazer nessa cor? O dourado vai agregar luminosidade. Então ele vai ficar um cobre com reforço de cobre e com um toque de dourado, uma personalização da cor.
E muitas vezes, sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Quando eu estou trabalhando com um cabelo que ele tem estampa lisa e eu quero personalizar o cabelo, o que eu faço? Eu coloco 7.4 na raiz, faço algumas mechas no cabelo e faço 7.4 mais 843 no comprimento e pontas. Aí eu faço uma raiz mais profunda, porque ela tem mais concentração de uma cor mais intensa, e um comprimento e pontas com a mistura das duas cores para criar aquele efeito mais claro, que ele vai clareando e suavizando no comprimento e pontas. Isso vai fazer com que a minha cliente saia do meu salão com uma cor personalizada, com uma cor completamente feita para ela. E aí muitas vezes eu posso fazer uma brincadeira com essa cor. Eu posso agregar fatores a mais. Quais são os fatores que eu posso agregar? Eu posso agregar ou barra 33, que é dourado, então eu vou aumentar a luminosidade dessa cor, ou eu posso colocar barra 44, que é mais cobre, e aumentar a intensidade dessa cor. Só que entendam, quando eu fizer a mistura de 7.4 mais 8.4, eu estou suavizando a base está ficando um pouquinho mais clara. Então eu também estou deixando essa cor personalizada. Então essa é a ideia, você fazer criação de cor que ela tem uma assinatura toda pessoal. Muitas vezes você vai fazer essa cor e talvez de imediato você não olhe e perceba uma grande diferença. Mas eu garanto uma coisa para você, se essa cliente voltar para fazer o cabelo com outra pessoa e a pessoa colocar só 7.4 no cabelo todo, eu garanto para você que ela vai perceber essa diferença. Então vai haver uma grande diferença entre o resultado que você tem com essa junção de cores e até com essa personalização e o resultado que você tem somente com essa cor. Isso aqui é a compreensão de mistura de cores, de criação de cores. Eu vou virar a tela para vocês para eu poder ver um pouquinho do que vocês estão falando comigo e a gente vai responder algumas perguntas porque a gente está chegando no momento já final da nossa primeira hora de live. Então a gente vai bater papo agora, né, responder algumas perguntas. O pessoal da Olenka separou algumas perguntas para vocês. A gente vai bater papo sobre essas perguntas. Vou até sentar para a gente conversar. E aí depois a gente já volta e continua a segunda hora de live. Vamos lá, Ricardinho. Vamos começar a responder as perguntas da galera. Eu vi uma aqui bem relevante, enquanto você vai procurando aí. Que OX eu usaria nessa raiz, né? Nesse exemplo que eu dei aqui atrás, o OX que eu iria utilizar na raiz seria o seguinte. Eu poderia utilizar 20 volumes na raiz e 30 no comprimento e pontas. Porém, o uso desse oxidante de 20 volumes nesse caso, ele ia depender um pouquinho da cor natural da cliente. Deixa eu ver o nome da pessoa que fez a pergunta aqui. Nalva. Então, Nalva, a ideia é essa, vai depender um pouquinho da cor natural do cabelo dela. Se fosse fazer em um cabelo de cor natural 5, eu faria com 20 volumes. Colocaria o 7.4 com 20 volumes na raiz e o 7.4 mais 8,43 no comprimento e pontas. Já tem alguma coisa aí, Ricardinho, pra gente? Manda. Ah, legal. Ó, o Ricardinho tá falando pra mim que o pessoal tá perguntando bastante sobre o uso do mix. Como a gente está com um tempo curtinho, né, já está finalizando a primeira hora, eu vou deixar para explicar a regra de uso do mix no início da próxima live, né, que é daqui a alguns minutos, e aí a gente esclarece as dúvidas de mix, tá bom? Legal. A pergunta que fizeram foi a seguinte, ó, eu falei sobre a capacidade de absorção do fio. Quando eu tenho uma cliente que tem essa dificuldade, o que eu faço? Né? Qual é o cuidado que eu tenho? Entendam o seguinte, se a gente estiver falando sobre trabalho de mechas em um cabelo mais impermeável, um cabelo mais difícil de absorver, o recado, né, a ideia que eu dou para vocês é o seguinte, utilizem sempre uma técnica de mechas com mechas mais fina possível. Quanto mais fina for a mecha, melhor vai ser o resultado. Tá? Então façam mechas finas. Se você fizer mecha muito grossa, você vai ter uma grande dificuldade para conseguir um resultado legal. Então mechas bem fininhas. Quando for fazer a lâmina de desfiado, também uma lâmina bem fininho, porque isso vai te dar um resultado bem legal. Agora, no caso de cobertura de brancos, né, que é o que o pessoal vai falar amanhã, eu não quero mergulhar para não queimar o assunto deles. Mas no caso de cobertura de branco, gente, é muito importante a gente ter atenção com depósito de coloração. Aprendam uma coisa sobre colorimetria, e eu falo isso
todas as vezes que eu estou dando curso, mais do que uma vez. Na hora de fazer cobertura de branco, você não pode utilizar a mesma técnica que você usa para fazer uma coloração em um cabelo que não tem branco, tá? Não dá para economizar produtos na hora de fazer cobertura de branco. Se você colocar pouca coloração na cobertura de branco, fatalmente você vai ter um resultado indesejado de cobertura de brancos. Então, às vezes, a transparência que a gente fala não é culpa da coloração, é culpa da quantidade de massa depositada na coloração, no cabelo, tá bom? Vamos para mais uma? Quais as misturas que eu utilizaria para alcançar um tom canela? Antes disso, rapidinho aqui. Roberto Arical Escola. Nossa, Tatiana Arical tá comigo. Depositar sem miséria. É isso aí, Tatiana Arical. Depositar coloração sem miséria. Fazer cobertura de branco não pode economizar produto. Qual seria a mistura que a gente utilizaria para fazer um tom canela? Gente, eu sempre explico o seguinte, a ideia de criação de cores depende muito do que você lê sobre cores, tá? Quando eu falo em tom canela, eu tento criar na minha cabeça uma ideia de tom canela. O que seria um tom canela? Para mim, né, a minha percepção de tom canela, ele é um tom que ele é cobre e dourado juntos, tá? O tom canela, ele é cobre e dourado. Então, se o tom canela é cobre e dourado, ele tem que ter dourado e cobre, tá? Só que aí depende de como você gostaria. Se você prefere um canela mais luminoso ou você prefere um canela mais intenso. Se eu quero um canela mais luminoso, eu vou colocar uma mistura de mais dourado e menos cobre. Se eu quero um canela mais intenso, eu vou colocar uma mistura de cobre mais e menos dourado. Tá show, Vanusa? Obrigado. Beijo pra você. Vanusa Costa, nossa técnica master que vai estar amanhã com vocês. Então entendam isso. O canela, ele vai traduzir a ideia de cobre e dourado. Então você precisa entender que tipo de canela você quer. Se você quer um canela mais luminoso ou se você quer um canela mais intenso. Se ele for mais intenso, mais cobre e menos dourado. Se ele for mais luminoso, mais dourado e menos cobre. E aí uma pergunta que é importante responder. Qual seria o fundo de clareamento ideal para se fazer um canela, né? O fundo de clareamento ideal para se fazer um tom canela é entre 7 e 8, tá? Então os fundos de clareamento para se fazer canela é entre 7 e 8. Porém, eu gosto de deixar um alerta. Tenham certeza de saber se a sua cliente gosta de tons quentes. Não adianta você querer fazer um canela em uma cliente que não gosta de cobre. Não vai funcionar. Tá bom? Então é importante a gente dizer isso. Passou uma outra coisa aqui rapidinho. O pessoal perguntando sobre a live, se vai ficar salva. Vai sim, a gente sempre salva a live no story da Olenka. Então sempre fica salvo no story da Olenka, né? E também essa aula ela vai para o nosso Instagram, pro nosso YouTube. Então ela vai para o canal da Olenka no YouTube e vai ficar lá salvo no canal da Olenka no YouTube. Inclusive, a gente está entrando na terceira semana, né, Ricardinho, de lives. Todas as lives que aconteceram, né, nas últimas 2 semanas e essa que vai acontecer ao longo dessa semana, eles estão indo todos para o canal da Olenka no YouTube. Então acessa lá, Olenka Cosméticos, nosso canal no YouTube, e lá nesse canal você vai ter acesso a todas as aulas que aconteceram. E até eu falei, né, no início da nossa live aqui sobre as aulas que eu fiz anteriores e seguindo aquela sequência lógica e cronológica. Vai lá, assiste a live que eu coloquei lá no YouTube e você vai ver que eu estou falando tudo sobre uma questão de lógica, né? Uma sequência lógica entre as informações. Mais uma, Ricardinho, para a gente encerrar, que está no finalzinho, né? Beleza, então. Então, ó, a gente está entrando já no minuto final, né, da nossa live. Então, o que eu vou passar para vocês? O meu Instagram, vitorpinho.oficial. Vou até escrever aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. @vitorpinho.oficial. Não estou escrevendo na oficial. Tá, então ó, tá aqui o meu Instagram, vitorpinho.oficial. Então tô deixando o Instagram aí pra vocês. E o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar essa live agora, porque ela já tá no limite, ela vai cair em qualquer momento. E eu já volto, já entro, começo a falar sobre mix
tá? Vou criar mais 1 ou 2 exemplos rápidos sobre criação e mistura de cores pra gente entender e já volto pra gente responder pergunta. Hoje eu tô afim de bater papo com você, então vou responder bastante perguntas. Não sai daí, tá bom? Então eu vou encerrar essa live porque a gente tem que encerrar porque ela vai cair e eu já abro outra live na sequência. Então não vai embora, fica aí, chama os amigos para assistirem a live com a gente. Então olencacosméticos.com, né? Olenca Cosméticos no Instagram. Vem com a gente, vem assistir com a gente, tá bom? Um grande beijo. Sueli, beijão, saudade de você. Sueli, minha aluna, foi minha assistente, trabalhou comigo como minha assistente e hoje é cabeleireira num dos grandes salões aqui da região. Grande beijo, Sueli. Orgulho de você, tá bom? Vou encerrar a live então, já vou salvar ela aqui, né? Vai ficar salva e já vou abrir uma outra live na sequência. Gente, não vai embora, volta, hein? Fica comigo.